Boa noite a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas à aula 7 do curso de Segurança e Saúde do Trabalho da Pastoral Operária, para cipeiros, cipeiras, interessados, interessadas. Hoje é a aula 7, né, 21 de setembro de 2021. E a aula de hoje a gente vai falar sobre avaliação de riscos, né? Mas antes de entrar na avaliação de riscos, eu queria ver, porque na aula passada a gente falou bastante sobre riscos, né? O que é riscos, falamos sobre os agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida aqui para a gente falar, tentar tirar agora, ou a gente pode, durante as próximas aulas, a gente vai estar sempre falando de riscos. Porque para a gente falar assim, e aí até vocês viram hoje que o Emerson colocou lá no grupo, né, NR1, não tem jeito, né, ela vai vir mesmo, a gente vai ter que aplicar, e vamos ter que entender, né, para a gente poder discutir com os patrões em pé de igualdade, né, de discutir aí, de falar sobre a gestão de riscos, a gente tem que conhecer o assunto. Aliás, o objetivo principal desse curso foi justamente esse, né, da gente poder conhecer, porque senão quem vai fazer o gerenciamento de riscos vai fazer do jeito dele, né? E se os trabalhadores não estiverem capacitados, formados, para poder estar discutindo o que é risco, o que esse risco é maior que aquele, né? Aí o pessoal vai... tudo bem, Mariana? O pessoal vai deitar e rolar, né? Vão fazer o que quiserem, os riscos que acharem importantes, que eles acharem que devem ser. E a gente vai ainda falar sobre um pouco de percepção de riscos, mas o trabalhador e a trabalhadora tem que estar com esse conhecimento, senão vai tomar nó, vai ser vibrado, né? Vai ter que engolir a gestão de riscos aí. Esse é o grande problema da NR1, na verdade, né? Que não tem uma participação efetiva, né, dos trabalhadores nesse processo de gerenciamento de riscos. A ideia nossa, justamente desse curso, desde o início, é a gente estar falando sobre isso. Então, bom, se vocês tiverem... Alguém tem alguma dúvida para a gente poder começar, ou podemos começar direto aí na avaliação de riscos? Fiquem à vontade aí. Eu não tenho, não. Entendi. Bom, tudo bem, a gente vai falando e se tiver alguma dúvida a gente tira também no caminho, tá? Não tem problema. Eu vou pegar aqui a apresentação, para a gente poder estar usando a apresentação, e aí a gente vai falando, né? Bom, agora eu estou aqui, eu não estou vendo mais nada, né? Estou vendo só a tela aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Mas se alguém entrar, se alguém pedir para entrar, como eu não consegui acessar o outro computador, deu pau aqui na internet, esse computador aqui que eu estou usando, ele está com cabo da rede, né? Então, eu fiz isso justamente para a gente não perder a gravação, né? Não perder a aula, não correr esse risco de perder a aula e ter que gravar novamente, como a gente já fez, aliás, né? Bom, começar... Vocês lembram que a gente falou desse filminho aqui? Eu vou colocar esse filminho de novo, tá? Para a gente poder... E aí a gente vai comentando algumas coisas. Ele fala justamente de um método de avaliação de riscos aqui, tá? Então, vamos lá. Estão vendo o filminho, né? Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Então, ele está identificando os riscos aqui, né? Tem aqui a cabeleireira, né? Tem a serra, né? É um perigo bem grande, serra. Tem esse perigo de cair aí na valeta, né? De segurar. E a carga suspensa, um grande risco também, né? A carga suspensa.
Então, ele está usando um método aqui, ele fala ele faz o computador aí, esse OIRA aí, que é o método deles de fazer a avaliação de risco. Então, qual que é o risco da gaveta, por exemplo? A gente tem que pensar. O risco aqui é a dermatite, da serva de cortar a mão, aqui aqui de passar embaixo de carga suspensa, e são riscos diferentes, tem tamanhos diferentes. E aqui? Quis parar, não consegui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, ele está analisando aqui. Aqui, parei. Então, está vendo que tem uma graduação aqui nesses riscos, né? Está vendo que tem uma escala aqui no filminho dele. E aí, quando ele mostra a serra, ele mostra essa setinha lá para cima, né? Mostrando que o risco é bem maior. E quando ele fala da gaveta, o risco é bem menor, né? Então, ele usa aqui essa escala para mensurar o risco, para falar aquele risco é maior do que esse. Isso é a avaliação de riscos. É nisso que a gente vai estar falando hoje, né, de como a gente vai fazer isso. E é isso que a NR1 pede também, de como a gente fazer essa avaliação de riscos, como a gente mensurar esses riscos, utilizar a matriz de risco, né, que é o que tem na NR1 e é o que a gente tem que saber. Então, a gente tem que analisar esses riscos, ver, mensurar, para saber qual que é o risco mais grave, qual é o risco menos grave. Tem alguns fatores aí que a gente precisa entender para poder estar mensurando isso. Tá? Deixa eu continuar aqui a gravação. Então, estão aí discutindo os riscos. Né? Aí ele colocou numa lista, né? Checklist. Então, esse aí ele colocando as medidas de controle. Aí colocou a medida de controle. Se você não deixar lá a faixa, teoricamente, ninguém vai passar por baixo. Colocou aqui uma passarela, né? Diminuiu o risco aí também. Então, ele está pegando essa relação de riscos que ele está colocando aqui e colocando as medidas de controle. Então, colocou uma proteção na serra aí também, uma luva para ela utilizar para não pegar a dermatite. E aí, na gaveta, na gaveta é só fechar a gaveta, acabou com isso. Então, eles trabalharam aí no filminho, identificando vários riscos. Aí, como sempre tem essa uma brincadeira aí que eles fazem assim. A gente sempre vai estar falando usando esses filminhos aí da Napo para a gente poder eles fazem uma forma mais animada, né? Quando a gente fala de riscos, de acidentes, não é muito animador, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Covid, né? Quantas pessoas morreram, não tem muita graça, mas eles conseguiram aí com esses desenhos melhorar aí. O Nilce, você está me ouvindo, né? Estou sim, Gilmar, pode falar. Não, é que se aparecer alguém na tela aí, eu preciso saber, aí você me avisa, tá? Pode deixar, eu aviso sim. Tá. Bom, eu acabei na primeira aula, eu acabei não falando sobre esse slide aqui, sobre essa folha aqui, e na aula gravada eu coloquei. É um modelo de riso, né, uma adaptação, onde ele coloca aqui os riscos, né, a identificação dos riscos dos processos aqui em cima, onde eu estou colocando a setinha aqui, e o acidente aqui embaixo. E aqui ele coloca as barreiras, que a gente falou das barreiras. Né? Então, por exemplo, as decisões gerenciais são uma barreira, o projeto é outra, a manutenção é outra, a supervisão é outra, a auditoria, os próprios operadores saberem o trabalho também é outra. Né? Então, a gente tem os riscos, tem as barreiras, os EPIs também, os equipamentos de proteção também são outras barreiras, os procedimentos de segurança são outras barreiras, a gente tem várias barreiras
E o nosso desafio vai ser colocar num material, numa planilha, a gente depois vai preencher essa planilha, por isso que é importante vocês já definirem aí um local que vocês vão aplicar, porque a melhor forma de aprender, né, é aplicar. E aí hoje, até o final da aula, se não der tempo de falar hoje na aula de hoje, a gente fala na aula que vem, uma planilha de riscos, né? Nós vamos colocar nessa planilha todos os riscos que nós identificarmos, né? E todas as medidas de controle, que são as barreiras, tá? E aí a gente vai estar mencionando os riscos. Depois, então, tudo que está aqui, né, a gente vai tentar colocar na planilha. Agora, o que o Reason fala, né, são dessas vulnerabilidades. Ele até utiliza o método do queijo suíço, porque nas barreiras tem algumas falhas, né, e quando o risco passa por essas barreiras, né, por exemplo, num procedimento que não está feito de uma forma adequada, né, então é uma barreira, mas aí tem uma vulnerabilidade. Aí, se ele encontra essas vulnerabilidades, esses furos, né, nessas barreiras, aí, furos nessas medidas de controle, acabam passando por esses furos aí, né, e tendo acidente. Então, por isso, uma das coisas que a gente vai ter que sempre estar fazendo na nossa análise, nas nossas barreiras, é ver onde tem furo, onde falhou, né? Por exemplo, aconteceu um acidente. Aí a gente vai analisar por que aconteceu aquele acidente. Aí a gente vai ver, por exemplo, o procedimento, né? E aí a gente vai ver que o procedimento tinha um furo, ele não estava certo, ele não previu aquela situação de risco. Então, são esses furos. O EPI, por exemplo, o EPI não era o adequado, então era um furo também no EPI. Ou na manutenção, né? A manutenção não foi feita de uma forma adequada, outro furo. Então, quando a gente faz estabelece essas medidas de controle, esses elementos de controle, a gente tem que estar sempre verificando a efetividade, né, a eficácia dessas barreiras de controle, dessas medidas de controle. E está identificando esses furos que são aí as vulnerabilidades do sistema. Porque se não tivesse furo, né, não aconteceria o acidente, né? Então, a ideia, a melhoria, o processo de melhoria contínua, né, é a gente estar identificando onde falhou. Até naquele mapa, eu falei na aula passada, naquele método mapa, né, uma das fases do método mapa é analisar as barreiras e analisar o que falhou, né, se não tinha a barreira, né, ou se tinha e ela não foi adequada. Então, a gente tem o acidente ou a doença acontece quando essas barreiras falham. A gente falou tanto da Covid, que aí uma pessoa pegou a Covid, lá no ambiente de fábrica. Mas no ambiente de fábrica tem as vacinas, tem o teste, tem a lavagem de mão, distanciamento, não sei o quê. Como é que essa pessoa pegou a Covid? Alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou, né? Pode ser que seja dentro da fábrica, é muito mais provável que seja dentro da fábrica do que fora, como a gente já disse, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo na fábrica. Aí a gente tem que ir atrás desses furos aí. Será que no ônibus, ou que ele pegou, né? Será que foi no vestiário? Será que foi no refeitório? O que aconteceu? Onde está esse furo para a pessoa poder ter pego essa doença, né? Lembrando que se uma pessoa pegar, ela pode estar contaminando as outras, mesmo que estejam vacinadas. Então, a procura por essas vulnerabilidades, né, dentro das barreiras é um exercício constante na nossa área de segurança do trabalho. Tá? Nós vamos estar falando aqui de avaliação de riscos. Eu peguei aqui esse desenho da NBR ISO 31000, conforme eu já falei para vocês, já até ajudei a desenvolver, e eu vou trabalhar só nesse de baixo aqui, porque esses outros aí, depois a gente vai falar quando a gente for analisar a NR1, né? Mas antes de a gente falar da NR1, a gente precisa entender o que a NR1 está falando, para depois, quando falarmos a NR1, a gente já entender o que ela quer dizer, né? E vamos falar só desse item aqui, que é o processo de gestão de risco.
Então, ele tem um escopo, ele tem uma avaliação de riscos. É lógico que se você tem que primeiro identificar o risco, né? Não dá para você analisar o risco ou avaliar o risco se você não identificar. Então, a primeira coisa é identificar o risco, né? Por exemplo, um produto químico, né? Você saber se esse produto químico, qual mal, qual dano que ele provoca, aí fazer uma análise desse risco, que significa entender a causa, né? A origem desse risco, onde ele se origina, onde a pessoa utiliza, como ele utiliza, e a avaliação em si, aí sim é a mensuração do risco, medir esse risco, falar esse risco. Tem produto químico, por exemplo, que tem mais risco de dano à saúde do que outro, né? Então, você tem lá um sabão, um sabonete para lavar a mão, tá? É um produto químico, mas aí você tem um thinner, né? Então, os dois são produtos químicos, só que o thinner é muito mais perigoso para a saúde do que o sabão. Então, a gente, para avaliar, isso que significa avaliar, você medir, saber o que é mais importante e o que é menos importante. Aí tem também o tratamento de riscos, né? Que são, na verdade, as medidas de controle. O que você vai fazer para esses riscos? Ou seja, tratar esses riscos, né? Para que eles não se transformem em doenças ou acidentes. Aí tem o registro e o relato, que significa você registrar isso numa planilha, que é a planilha que a gente está falando, né? E o relato tem a ver com informar os trabalhadores desses riscos, né? Muitas vezes as empresas, e eu trabalhei em algumas delas, inclusive grande, que o pessoal tem produto químico, o produto químico é perigoso, e o pessoal não fala para os trabalhadores que aquele produto é perigoso. Se o trabalhador não sabe que o produto é perigoso, ele não vai tomar os cuidados que ele, né, saberia, que tomaria se ele soubesse. E aí tem outras fases, a comunicação e consulta, o monitoramento, que é justamente isso, né, analisar. Comunicação e consulta pesquisar, né, sobre os riscos existentes, conversando com os trabalhadores, conversando com os especialistas. E a parte do monitoramento aqui da direita é justamente aquilo de você procurar os furos, né? Tá monitorando para ver onde pode ter os furos, as falhas do sistema de segurança, né? Então, você vê que no contexto da NBR 31, nesse processo de gestão de risco, eles colocaram tudo isso daí, tá? Eu vou usar mais fácil, né, aqui. Então, por exemplo, primeiro, estabelecer o contexto. O que é isso, né? A gente pode fazer com qualquer situação, mas vamos supor, por exemplo, a Maria Aparecida, ela quer fazer, por exemplo, a análise de risco lá no salão de beleza, vamos supor. Ela não quer, se ela quiser fazer o salão de beleza inteiro, então ela vai ter que dividir por partes, né? Porque a manicure tem alguns problemas específicos, a cabeleireira tem outros problemas, a pedicure tem... Então, ela vai ter que dividir, né, essas atividades, essas tarefas, que é justamente esse contexto, né? Então, vou trabalhar só na manicure, tá? Aí ela vai procurar os riscos só da manicure. O Cláudio, por exemplo, ele tem lá a scan inteira, né? Não vai poder fazer análise de risco da scan inteira, mas ele tem lá uma máquina ou um setor lá que ele acha que é perigoso e que ele quer fazer análise daquele setor lá para saber, ou de um posto de trabalho, por exemplo, que ele acha perigoso, e então ele vai colocar aqui, analisar tal posto lá da cabina tal, sei lá, e colocar aqui, ou da Mariana, ou o que vocês quiserem, né? Vocês, de repente, quererem... E é importante vocês estabelecerem pelo menos uma atividade, pelo menos uma parte, para poder estar treinando, né, de estar identificando os riscos, mensurando os riscos. E aí, a primeira coisa é identificar o perigo, né, como a gente falou, o fator de risco, e no caso, por exemplo, da Covid, né, o fator de risco da Covid é justamente a Covid, né, que é o agente biológico lá, que se a pessoa entrar em contato com esse vírus e ele entrar pelas vias respiratórias,
a pessoa pode até morrer, né? Então, primeiro identificar esse perigo aí e o fator de risco. Aí depois, aí a gente vai estar falando de como caracterizar esses fatores de risco, né? E avaliar a exposição, né? Quanto tempo que a pessoa fica exposta. É lógico que quando a gente fala, por exemplo, voltando para a Covid, um ambiente de hospital, você vai ter uma exposição muito maior ao risco de Covid do que, por exemplo, numa empresa, né? Mas vai ter o risco também. Então, a gente tem que qualificar e mensurar isso daí para poder caracterizar o risco e aí controlar os riscos, né? Ou o ideal é eliminar o risco, ou se não, controlar o risco, revisar e comunicar para os trabalhadores. Esse revisar sempre assim, ver se analisar a eficácia, né? Porque, como eu já falei para vocês, muitas vezes a gente coloca uma medida de controle lá e ela não surte o efeito que a gente está esperando. Então, nessa parte, é sempre importante estar falando com os trabalhadores, ver se o negócio funcionou mesmo, se não funcionou, essa tem a parte. E depois, comunicar a todas as pessoas que estão no ambiente, nesse ambiente de trabalho. Então, e aí, essa parte azul aqui é que é justamente a avaliação do risco, que a gente está falando dessa aula aqui, que é essa parte de avaliar o risco, né? Toda essa parte, então, que eu estou falando aqui, é do gerenciamento de riscos, que a NR1, né, que trata de gestão de riscos, esse gerenciamento de riscos, tem tudo isso aí que ela exige que seja feito, tá? Bom, vamos falar só da avaliação. Primeira parte da avaliação é identificar o perigo, tá? Identificar o leão lá. É o vírus, é o produto químico, é o risco do acidente, enfim, identificar qual o perigo. Examinar a natureza do perigo, quer dizer, a causa, né, de onde, né, o que pode acontecer, que tipo de dano ele vai trazer. Então, por exemplo, a Covid mata, né? Aí no produto químico lá da cabeleireira, por exemplo, pode ser uma dermatite. Então, a gente vai ter que avaliar o grau de dano, né? Ou seja, a consequência do dano, ou severidade ou gravidade do dano, né? Então, é isso que a gente vai ter que estar sempre colocando na nossa planilha, na nossa matriz, para a gente poder estar fazendo essa mensuração aí, tá? E aí, falando só especificamente do tipo de severidade do dano, né, a gente tem, por exemplo, pequenos danos, que nem no filminho lá a gente viu, que nem naquela gaveta que estava aberta lá no filminho da Napo, né, que o cara vai tropeçar, o máximo que vai acontecer é uma queda, um machucado na perna, né? Pode também ter um incidente sem lesão, ou o pessoal chama de quase acidente, né? Então, por exemplo, uma carga suspensa, cai assim do teu lado, né? Ele não teve lesão, mas poderia ter tido morte. Então, é importante saber, analisar também esses casos aí que não aconteceram a lesão, né? Muitas vezes o EPI também ele evitou o acidente, a lesão, né? Por exemplo, alguém está trabalhando com uma furadeira ou uma esmerilhadeira e uma rebarba sai lá da peça, ela atinge o óculos de segurança. Foi um incidente, né? Bateu no óculos, não teve lesão, porque a pessoa estava com óculos, mas teve um incidente, teve um quase assim, teve o que a gente diz um acidente sem lesão, né? E aí a gente tem os ferimentos leves, né, corte, o hematoma, por exemplo, naquele caso da gaveta aberta, aí podemos ter ferimentos mais sérios, né, uma fratura, uma amputação, no caso da serra, ou uma doença crônica que a pessoa adquire também, são mais sérios, e tem o fatal, que pode matar a pessoa, né? E tem também aqueles que podem matar várias pessoas, né, que a gente chama de acidente ampliado. Então, a gente tem, por exemplo, um acidente fatal, né, morre uma pessoa, já é gravíssimo, mas
se o acidente for maior ainda, né, pode ter várias fatalidades. Então, a gente tem que estar atento a isso também. No caso da Covid, ele vem para múltipla fatalidade, porque se uma pessoa está contaminada ou infectada pelo vírus, e ela vai e infecta outras pessoas, inclusive dos próprios familiares, por causa da infecção dela, podem ter múltiplas fatalidades, podem várias pessoas morrerem. Então, para vocês verem como a Covid realmente é muito perigosa, né? Eu já falou várias vezes sobre isso, mas sempre é bom repetir. Aí a gente vai ter que também analisar a probabilidade de ocorrência. E aí a gente vai ter algumas coisas para falar, mas eu vou falar depois. Ou seja, a chance de acontecer, ela pode ser improvável. Né? Você vai, por exemplo, no mercadinho lá da vila, lá que entra uma pessoa de vez em quando lá. Então, a probabilidade de você adquirir, por exemplo, a Covid num barzinho lá que você está praticamente sozinho, é mais improvável do que você ir num mercado que tem bastante gente lá, que é uma aglomeração. Então, aí a gente utiliza esses termos em forma que a gente chama de qualitativo. Improvável. Aí tem o possível, mas não muito provável, que é um pouco acima do... é mais provável do que improvável. Tem o provável, né? O inevitável com o tempo. Quer dizer, quando a gente fala de mensurar isso de forma qualitativa, o negócio começa a complicar um pouco, né? Por isso que a gente vai estar falando aqui de alguns critérios que a gente vai utilizar porque para uma pessoa isso aí é provável, para outra é possível, outra é improvável, então, enfim, acaba tendo um pouco de confusão quando você fala em probabilidade de ocorrência. Eu me lembro uma vez que, na Igreja Matriz, lá em São Bernardo, que o Nilson lá, que é o cara que toma conta lá da igreja lá, eles estavam com um problema lá com o sino da igreja lá, que tinham... Aí eu perguntou para mim a probabilidade de cair aquele sino. Eu falei assim, ó, é muito improvável que caia o sino, porque a gente não fica sabendo de história de cair o sino, né? Mas se cair o sino em cima de alguém, vai morrer, né? Com certeza vai morrer. Se tiver duas pessoas, que o sino é grande, vai matar. Agora, a probabilidade de ocorrência é mínima porque a gente não ouve. A gente utiliza muito de dados históricos, né, para poder analisar a probabilidade, né? E eu me lembro que em seguida caiu um sino numa igreja lá em São Paulo, não me lembro qual foi. Eu falei, ó, o risco mudou lá, porque os dados históricos acontecem. Então, quando a gente vai muitas vezes analisar a probabilidade, a gente tem que analisar se aquilo já aconteceu. Se já aconteceu, improvável não é, né? É no mínimo provável. Então, a gente começa a utilizar esses dados históricos para poder fazer essa avaliação da probabilidade. E, bom, a gente falou em identificar o perigo, caracterizar, e agora vamos falar de avaliar a exposição, né? Qualificar e mensurar, tá? A gente está falando sempre da avaliação, vamos avaliar a exposição agora, tá? Então, vamos analisar que tipo, né, de exposição, qual a circunstância do trabalho, isso é muito importante. É lógico que uma pessoa, então, que trabalha numa farmácia, ele tem uma exposição, né, menor do que uma pessoa que trabalha com um enfermeiro, por exemplo, que recebe lá a pessoa doente da Covid. Então, agora, na farmácia, a probabilidade da pessoa pegar, por exemplo, principalmente as pessoas que fazem os testes da Covid na farmácia, né? Não sei se você já fizeram... Oi, pode falar, não sei. Esperando para ser aceito aí, para entrar. Tá, então deixa eu aceitar aqui, deixa eu ver onde é que eles estão. Eu vou ter que sair daqui para poder voltar lá. Opa. Ricatiane, tá. Beleza. Tá, então vamos voltar lá. Isso, me avisa, tá? Olá, Ricatiane, seja bem-vinda. Vamos voltar lá, então. Deixa eu colocar uma janela, quem sabe eu consiga
ver isso daqui. Então, eu estava, deixa eu ver, eu estava... aqui, eu falo da avaliação da exposição. Vocês estão me vendo aí a tela? Não. Ainda não. Então, espera aí. Tem que voltar na barreira, na apresentação. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que colocar numa... Tem alguém aqui com... Cláudio... deixa eu voltar aqui. Bom, tela inteira. Tá? Compartilhar. Gilmar, só um minutinho. Quem que pediu para entrar? A Ricardiane. Eu acho, ó, tá aqui. Eu, o Cláudio, você, a Maria Aparecida e a Mariana. Eu vou tentar falar com ela, tá? Ricardiane, eu aceitei ela aqui. Deveria estar. Deixa eu ver aqui. Ela pediu para entrar, só se ela saiu em seguida. Tá. Bom, vamos continuar aqui, então. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela? Sim. Ok. Estou vendo. Então, vamos lá. Aí, por exemplo, o tipo e a circunstância do trabalho, né? Então, como eu estava falando lá do pessoa que faz os testes lá com Covid, né? Então, a primeira coisa, pergunta para que você quer fazer o teste, se você tem um sintoma, ele já se paramenta todo, então, o cara da farmácia, então, ele tem um risco maior do que o cara da padaria, por exemplo, né? Então, a gente precisa analisar, fazer essas comparações aí, para entender o tipo e as circunstâncias do trabalho dele, para entender o risco. Pode ser também o uso inadequado de máquina ou equipamento, né? Isso acontece muitas vezes quando a pessoa não está treinada, né? Por exemplo, vamos falar da empilhadeira. Eu sempre gosto de usar da empilhadeira, né? Então, faltou o cara da empilhadeira, o motorista de empilhadeira. Aí colocam uma pessoa que pode até estar habilitada, mas não tem a prática de todo dia. Então, ele, de repente, vai usar de forma inadequada, porque ele não está na prática. Diferente, né? Eu me lembro que na empresa lá que eu trabalhava, o pessoal deu carta para um monte de gente de empilhadeira, né? E, na verdade, só um que usava. Aí, quando essa pessoa faltava, os outros que estavam lá e tinha o curso, né? Só que a pessoa que tem o curso, ela não tem habilidade para trabalhar, principalmente com empilhadeira. Ela vai pegando as manhas, né? A pessoa, isso qualquer máquina, qualquer equipamento, a pessoa que, ela para adquirir a prática, ela precisa fazer várias vezes. Então, não adianta ter o curso muitas vezes, tem que ter a prática, né? Entender também a presença de trabalhador na área, um trabalhador na área de risco, a pessoa pode até não estar fazendo aquela tarefa, mas ela está dentro da área de risco. Tem algum microfone aberto aí, acho. Entender também os materiais e substâncias perigosas na área. Pode ser que você não trabalha com um produto químico, por exemplo, mas na área uma outra pessoa trabalha e aquela fumaça ou aquela névoa, ela acaba indo para outros trabalhadores e não só aquele que faz atividade. Por isso que é importante entender também todos os produtos, porque você pode não estar contaminando só aquele que está usando o produto, mas os outros também. Isso era muito comum, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a pintura era dentro de uma área de montagem. Então, muitas vezes, aquela névoa, ela ia para o ambiente todo. Então, poderia também outras pessoas estarem respirando esse ar contaminado.
Então, a gente costuma fazer esse quadradinho. Tem a tarefa, né, a atividade que a pessoa faz, tem os agentes, na aula passada a gente falou bem desses agentes, né, são os agentes químicos, físicos, biológicos, tem os trabalhadores. Então, a gente tem 3 situações, por exemplo. Né? Por exemplo, na situação 1, né, o trabalhador está na área, né, mas alguém está fazendo uma tarefa nas proximidades. Pode ser que nem o produto químico que eu falei, ou pode ser, por exemplo, uma pessoa manuseando lá uma carga suspensa e você está por perto e você não tem nada a ver com aquela tarefa, mas pode se machucar porque o outro, né, se a carga suspensa cair, ela pode atingir um trabalhador que não está necessariamente fazendo aquela tarefa, mas aquela tarefa está sendo feita nas proximidades dele. Né? Aí tem a pessoa que está realmente fazendo a tarefa, e esse aí está diretamente relacionado ao risco da tarefa, e as pessoas, como eu disse, que estão lá dentro do ambiente, né, da contaminação do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o pintor está lá pintando a peça, né? Lógico, se não tiver um exaustor legal, um sistema de exaustão adequado, aquela névoa ela pode ir para a área toda, contaminar a área toda, e outras pessoas que não só os pintores estarem respirando esse produto químico também. A gente pode fazer a mesma analogia com a Covid, né? Então, pode ser que uma pessoa que passa na área pode estar contaminando o local de trabalho e passando a Covid para os outros. Então, de repente, você tem confiança naquelas pessoas que estão naquele ambiente, mas uma outra pessoa passa por ali, está contaminada e ela contamina. Essa palavra contaminação, né, vamos deixar isso aí bem claro, ela é mais utilizada para produto químico. Né? E quando a gente fala de vírus, né, mais utilizado a infecção mesmo. Mas a gente ouve o pessoal na mídia, em todo lugar, falar de contaminação pela Covid e tal. O correto é infecção, mas como todo mundo fala contaminação, a gente acaba falando assim também. Mas contaminação é um termo mais adequado quando a gente fala de produto químico. Né? Contaminado é mais para produto químico, e o vírus ele promove infecção. Então, infectado pelo vírus, né? E contaminado pelos produtos químicos, vamos falar assim. Bom, aí os trabalhadores, tem uma série de trabalhadores aí. Tem aqueles que atuam, como eu já disse, diretamente nos riscos, né, da área, e aqueles indiretamente. Tem também os trabalhadores, que a gente vai falar disso, são especiais, tá? Porque eles têm, os riscos são acrescidos para eles. Por exemplo, né, os trabalhadores com deficiência. Então, os trabalhadores com deficiência, o risco na área para as pessoas sem deficiência já são grandes, né? Para os com deficiência, são maiores ainda, porque a pessoa não tem aí dos sentidos, né? Vamos dizer assim, a gente, os 5 sentidos, paladar, visão. Então, se você perde um desses sentidos aí, você ficar mais suscetível a ter uma doença, um acidente, do que o outro que tem todas as sensibilidades, vamos dizer assim. Tem os trabalhadores migrantes também, então as pessoas migrantes, as pessoas elas vêm com, não têm as mesmas capacidades cognitivas, vamos dizer assim, mesmo treinamento. As pessoas, às vezes, não sabem falar o idioma, né? Se eles não sabem falar o idioma direito, como é que eles vão entender os riscos? Então, são pessoas aí que a gente tem que estar mais atentos aí com os riscos. Os jovens também, ou os idosos, então, os mais jovens têm o risco aí de não ter experiência, né, de trabalho, e os idosos já estão aí com uma resposta mais lenta, né, aos sentidos. Então, também são pessoas que têm riscos acrescidos. As mulheres também, as mulheres por si só, né, já
a gente até vamos falar sobre um artigo sobre isso, né? As mulheres é um caso à parte, né? A gente já sabe que as mulheres trabalham muito mais que os homens, né? Porque elas, além de trabalhar na empresa, elas trabalham mais em casa, elas estudam, cuidam dos filhos, então já por fato de ser mulher, já sabe que tem alguns riscos acrescidos aí, porque devido às várias atividades que elas fazem. E também a questão da força, né? Não pode colocar a mulher para carregar saco de cimento, então, para serviços pesados. Então, tudo isso a gente tem que ter os cuidados aí. Nos casos das grávidas, mais ainda, né? Porque, por exemplo, no caso de ruído e de produtos químicos, você pode estar afetando não só o corpo da mulher, como do bebê também. E das lactantes também, porque se você também contaminar o leite, né, você também pode passar para as crianças. Então, são trabalhos especiais. Então, esses trabalhos, mulheres grávidas e lactantes, não podem trabalhar, por exemplo, em ambiente insalubre, né, com produto químico. Então, a gente vê sempre isso aí. Então, é um cuidado adicional que a gente tem que ter. Pessoal inexperiente ou sem formação, eu já falei um pouco sobre isso, pessoal começa a trabalhar, eles fazem, como eu falei já, eles fazem muito mais ações técnicas, né, do que uma pessoa mais experiente. A pessoa mais experiente, ele, que nem o caso do pedreiro lá que eu usei, né? O pedreiro, ele coloca o tijolo lá, dá umas 2 batidinhas e ele já está alinhado. O ajudante já tem que dar várias batidinhas, né, para poder alinhar o tijolo. Você pode fazer essa mesma analogia para todas as outras atividades. Pode colocar, por exemplo, a gente já fez isso, você filma, né, um trabalhador fazendo um experiente de um lado e o outro inexperiente do outro, você vê que o inexperiente faz muito mais ações técnicas do que o experiente, porque, que nem o caso do pedreiro e fazendo mais ações técnicas, ele tem mais probabilidade de contrair aí doenças devido à ergonomia, doenças osteomusculares, né? E o pessoal sem informação também, o pessoal que não tem formação, que nem eu falei o caso lá, por exemplo, que nem no meu caso, que eu participava de reuniões sem saber direito falar o inglês, ou uma pessoa que vai trabalhar no computador e não sabe mexer no Excel, enfim, a formação é importante também. Então, os riscos são acrescidos. Os trabalhadores temporários também, ou com jornada parcial, né? E isso acontece muito. O Cláudio deve acontecer na esquerda também, na medicina também acontecia. Muitas vezes o trabalhador ele pode ser experiente num setor, mas aí no outro setor deu um acréscimo lá de produção, aí o pessoal pega esse pessoal de um setor para colocar no outro. O cara pode ser experiente naquele setor, mas no outro não, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E muitas vezes o pessoal não cuida, né? Não dá tempo para. Então, fala assim, ele é experiente. Não, ele é experiente numa atividade, na outra atividade, não. E também os trabalhadores temporários, né? O pessoal que trabalha e com jornada parcial. Esses casos, por exemplo, que muitas vezes as empresas pegam trabalhadores temporários, o pessoal já não tem formação, mas quer mostrar serviço, quer fazer mais coisas, aí o risco é maior, porque, obviamente, ele vai se expor mais e vai estar se arriscando mais. Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado também. Também tem os trabalhadores que não estão no local de trabalho o tempo todo, né? De operações não rotineiras, por exemplo, o pessoal da limpeza, né? O pessoal da limpeza vem lá, limpa o ambiente, mas não sabe dos riscos que tem no local de trabalho, né? O pessoal da manutenção, o pessoal da manutenção normalmente sabe dos riscos referente às máquinas, da manutenção, mas muitas vezes aquilo do dia a dia, de peças, de coisas assim, de rebarba, eles não, principalmente de atividades da produção,
Eles não estão familiarizados, eles podem conhecer tudo da máquina em si, mas da tarefa em si que o trabalhador faz, e pode também estar se ferindo aí os autônomos, o pessoal que chega para fazer algum tipo de trabalho específico, ele conhece o trabalho específico, mas não conhece os riscos da empresa, os riscos do ambiente de trabalho, os visitantes muito menos, o pessoal entra numa área para visitar e não conhece nada da área, por isso que é importante ter alguém acompanhando lá de olho, né? Porque o cara não sabe nada, né? E também o pessoal da logística que entra na produção, o pessoal de vendas, o pessoal de projeto, o pessoal de escritório que vai para a fábrica, enfim, são todos trabalhadores que muitas vezes frequentam, né, esses ambientes de risco de fábrica, mas não conhecem, né? E sem falar dos estagiários, aprendizes, trainees, então são o pessoal de emergência, né, bombeiro, o pessoal do laboratório que vai pegar amostra, enfim, são pessoas, apesar de trabalhar na empresa, são pessoas estranhas ao ambiente de trabalho. Então tem que tomar cuidado especial com essas pessoas aí também. A organização do trabalho também é outra coisa importante. A gente fala que a maioria dos acidentes acontecem devido a causas que a gente chama de organizacionais, tá? Então, e aí a gente precisa entender quais são todas as situações de risco, as práticas de trabalho, e aí, falando de prática de trabalho, ninguém conhece melhor as práticas de trabalho do que o próprio trabalhador, né? Temos que fazer uma análise das tarefas e do trabalho real, né? Muitas vezes o pessoal faz análise das tarefas descritas, né? Estão escritas no procedimento. Não, o correto é fazer análise do trabalho real, o que realmente a pessoa faz, não aquilo que está escrito no procedimento. E aí ele tem que analisar toda a tarefa, quais são as etapas da tarefa, ter um procedimento de trabalho também, e o procedimento de trabalho ideal é o próprio trabalhador escrever, né? Não, nas empresas, normalmente, quem faz esse procedimento são os pessoal de planejamento, né? E eles não conhecem exatamente o trabalho real, então o ideal de que escrevam esse procedimento é o trabalhador para comparar aquilo que é o trabalho real com aquele que o planejador pensa que deveria ser feito. E aí sim tirar o que é feito, né? E saber quem faz, quem é o ator, quem é o trabalhador daquela tarefa, quem faz aquela tarefa, a ação que ele faz, o que ele faz realmente, né? Então, não é uma coisa muito fácil você escrever um procedimento de trabalho. O pessoal, às vezes, não, nas empresas, eu vi muito procedimento de trabalho que não tinha nada a ver com o que o trabalhador realmente fazia. O planejamento fez lá, eu quero uma peça tal, uma montagem X em tanto tempo, e como ele faz isso, né, a ação que ele faz isso, acaba ficando para o trabalhador mesmo. E que ele acaba fazendo de um jeito, faz de outro, acaba encontrando uma melhor prática. Então, quem conhece o trabalho é o trabalhador, não adianta, né? E também saber o que pode dar errado, a questão do risco, né? O que pode dar errado? Não é uma atividade muito simples de você identificar o que pode dar errado. Quais são as consequências, que nem a gente falou, quais as severidades, qual o dano que ele pode causar, tá? A causa do risco, como poderia surgir o risco também, né? Entender a causa. Muitas vezes o pessoal falava que tinha pressa, né? Muita canalinha está com muita pressa. Aí você ia entender por que ele estava com pressa, e você analisava o dia lá do trabalho, você via que faltou uma peça. Aí o pessoal ficou parado um tempo, aí chegou a peça. Chegou a peça para poder compensar aquela produção perdida, o pessoal metia o pau. Então, na verdade, a causa, né, foi a falta da peça, e não a pressa. A pressa foi uma consequência da falta, né? Faltou a peça, se a peça não tivesse faltado, o trabalhador teria feito lá
no tempo certo, no tempo correto. Como ele, como faltou a peça, ele acaba tendo que depois ir atrás do prejuízo, e aí que é a causa. Né? Que outros fatores poderiam contribuir? A gente vai ver, principalmente em análise de acidente, que o acidente não acontece por uma única causa. São várias causas. Teve a pressa, mas teve porque faltou a peça, depois teve o retrabalho, e teve não sei o quê, e teve não sei o que lá, tudo acaba contribuindo, vários fatores. Muitas vezes um fator é o mais importante, mas os outros também contribuem. Então, entender esses outros fatores também é importante. E a probabilidade, a gente viu que isso aí não é uma coisa muito simples, mas a gente vai ter umas regrinhas para a gente trabalhar, né, com a probabilidade de acontecer o risco. Tá? Agora, quando a gente falar em avaliação de riscos, muitas vezes a gente vai ter que medir ou estimar a concentração. Né? Por exemplo, você tem lá um ruído, né? A gente entender qual é a magnitude, ou seja, quantos decibéis, né? O decibel, né? Tanto faz, tem aquele ruído, e saber quanto tempo, então a magnitude, né? O tamanho desse ruído, e quanto tempo, né, que ele fica, que ele dura, que o trabalhador está exposto. Tá? A gente está falando de ruído, mas tem os outros, o ruído é um agente físico, mas tem a vibração, tem, por exemplo, produto químico, tem para cada produto químico você tem lá uma intensidade, tem um dano. Então, como fazer isso, depois a gente vai falar um pouco mais. Entender o tempo que a pessoa fica exposta àquela vibração, exposto àquele ruído, exposto àquele agente, então, para poder avaliar a exposição. Né? E aí tem algumas abordagens. Tem a abordagem, os métodos diretos, né? Que você vai, que nem eu falei, monitorar o ar, né? Por exemplo, um contaminante químico, você vai fazer umas medições lá no ar para saber a concentração de partículas no ar daquele produto químico. E aí tem umas coisas que quando a gente chegar em agentes químicos a gente vai falar, porque as pessoas muitas vezes são medições caras, né? Então, mas isso varia muito, varia de acordo com a produção, varia de acordo com o vento, varia. E então, uma medição, duas, pode ser insuficiente para você ter uma mensuração adequada desse ar contaminado. Então, as empresas são obrigadas, inclusive, a medir, mas a gente tem que ficar esperto com relação a essas medições. Tá? E tem os métodos indiretos. Né? Tem alguns questionários, manuais. A gente vai ver isso, por exemplo, se você pega um manual de uma lixadeira. Então, lá no manual da lixadeira, vai dizer lá qual é a vibração da lixadeira. Aí, com o manual da lixadeira, a vibração da lixadeira e o tempo que a pessoa usa a lixadeira, ele pode fazer uma análise desses dados aí, sem precisar do equipamento de medir a vibração. Então, tem esses diretos e indiretos aí também. Tá? Bom, aí a gente tem alguns modelos, tá, para poder estimar essa exposição. A gente pode estimar a partir de dados já conhecidos, né, e que nem, por exemplo, esses casos que eu falei aí da vibração da lixadeira, tá, que é importante para você utilizar em situações que é difícil você fazer a medição, né, ou não é recomendável, né, cada caso é um caso, para a gente poder utilizar esses dados aí para poder colocar nessa matriz de risco que a gente vai utilizar. Não se preocupa não, que a gente vai falar mais sobre isso. Tá? E aí, o fato de você utilizar esses modelos aí, ele reduz a necessidade de fazer essas avaliações quantitativas que a gente fala, né? Porque essas avaliações quantitativas, como eu já disse,
além de elas não serem muito confiáveis, porque cada dia é um dia, elas são caras e elas não são feitas na quantidade que deveria ser feita para você poder fazer uma abrangência melhor do risco. Tá? Então, vamos falar agora de como caracterizar esse risco, tá? Para poder fazer essa avaliação. Aí a gente vai ter que estimar a probabilidade, né, ou a possibilidade desse risco acontecer, né? E também a natureza e a severidade, ou seja, as consequências dos efeitos à saúde, os efeitos adversos à saúde, tá? De uma população que está exposta a uma determinada concentração, tá? Para poder caracterizar esse risco aí. E aí a gente vai ter que combinar isso aí para caracterizar o risco, você tem que identificar o fator de risco e caracterizar o fator de risco. Como é que a gente faz isso? A gente vai ver. Tá? Primeiro, fazer avaliar os riscos potenciais de saúde dos trabalhadores, tá? Utilizando aí estratégias para você poder diferenciar situações aceitáveis e inaceitáveis. Então, aquilo que for aceitável, né, que não tiver um risco muito grande, tudo bem, você vai colocar lá. Agora, aquelas situações inaceitáveis é que a gente tem que trabalhar, tem que ver o que vai fazer naquelas situações que não dá para aceitar. Essa é a grande jogada, né, da gestão de risco, e isto é o mais importante para a gente estar discutindo com quem elabora essa gestão de risco. Porque muitas vezes quem elabora, né, pode até achar que tudo é aceitável. Né? E aí a gente tem que ter um conhecimento específico para falar, opa, aquele produto químico, aquela situação, aquela atividade, aquilo lá, não dá para aceitar. Isso daí tem que melhorar, tem que mudar o produto, tem que, enfim, a gente tem que conhecer para a gente poder separar o joio do trigo aí. Tá? E para isso, só se a gente dizer uma avaliação correta dos riscos aí à saúde dos trabalhadores. Tá? Agora, como fazer essa avaliação? Né? E aí a gente vai precisar de fazer uma abordagem, que vai depender da natureza do local de trabalho, do tipo de tarefa que é executada e da complexidade técnica da tarefa também. Né? Muitas vezes não é tão simples assim. E aí, uma prática que a gente já viu, o que é o risco? Né? Então, é a possibilidade de uma consequência, então tem uma consequência, um dano, uma severidade, e aí a gente vai combinar a consequência com a probabilidade de ocorrência. E como a gente viu, o risco é feito da incerteza nos objetivos. Né? Então, o risco ele vai ser em função da consequência e da probabilidade. E é nisso que a gente vai trabalhar. A matriz de risco ela vai ter uma consequência, uma probabilidade, e a gente fazendo esse cruzamento e mensurando isso, a gente vai fazer o julgamento do que é aceitável e do que não é aceitável. Tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente chegar lá nos finalmente né? Então, tem uma sequência de eventos, né? Então, você tem que, na verdade, são vários eventos, várias atividades, várias tarefas que a pessoa faz, e que podem ter várias consequências também, né? Ou uma ou várias delas, e entender qual que é o risco, do que para quem. Né? Então, o risco de contrair a Covid-19, quem vai contrair? Então, a gente tem que ter o risco da pessoa ser contaminada, o risco da pessoa ficar surda, o risco da pessoa sofrer um acidente. Né? Então, a gente tem que relacionar o risco e as pessoas, quem está exposto a esse risco. Né? A gente viu que no ambiente lá tem vários trabalhadores, tá? Então, tem aqueles que fazem as tarefas, eles estão diretamente ligados ao risco daquela tarefa, e esses são os principais que a gente vai ver, mas a gente não pode esquecer das outras pessoas que estão ao redor dele, que podem também estar sendo afetadas pela tarefa dele. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, não é uma coisa, como eu disse,
E aí, voltando para a questão da probabilidade e os eventos e as consequências, né? Então, você pode ter um evento incidental, né? Que pode acontecer uma vez ou outra, e aquele que é a tarefa normal, que ele faz todo dia. Então, por exemplo, que eu dei o exemplo lá da atividade, faltou a peça e ele teve que recuperar trabalhando com mais velocidade, com mais pressa. Isso foi um incidental, não é todo dia que acontece, né? Agora, todo dia, a atividade normal também tem risco. Então, a gente tem que separar aquilo que acontece de vez em quando daquilo que acontece todo dia. Então, você, por exemplo, muitas vezes acontece, você está andando lá, vê um cara pegando uma peça pesada. Aí você fala, poxa, isso não pode pegar. Mas aí você vai ver, foi aquele dia só que ele pegou aquela peça, não é todo dia. Lógico, ele pode contrair também uma doença, pegando um problema de coluna, pegando aquele único dia. Só que você tem que fazer uma análise diferente de uma coisa que ele faz de vez em quando, ou teve que fazer aquele dia, das coisas que ele faz todo dia também. Então, na nossa planilha, a gente tem que ter essa noção. E a consequência, tá? O que precisa acontecer para ter aquela consequência, né? E, de novo, voltar para a probabilidade de ocorrência também, tá? E aí, vamos lá. Então, vamos só recuperar, dando uma revisada aqui. Você tem que identificar as fontes de risco, né? A máquina, o fator de risco e os riscos, analisar esses fatores de risco, as medidas de proteção, para a gente poder também estimar o nível do risco. E depois fazer uma avaliação para poder separar aí os riscos mais importantes, mais graves dos menores, né? Para poder fazer uma priorização, tá? Bom, primeira coisa, para que você quer fazer essa avaliação, né? Também a gente tem que trabalhar nos critérios de risco, a gente vai falar já sobre isso. Quais são metodologias e procedimentos, tem que falar sobre isso também. E onde nós vamos avaliar, quais as unidades que a gente vai avaliar, e quem são as pessoas, né, que são responsáveis, e tanto os responsáveis, os chefes, como os trabalhadores que participam do processo. Tá? Então, normalmente, a gente faz essas avaliações de risco para mostrar que a gente está cumprindo a lei, né? As empresas deveriam, pelo menos, né, fazer uma avaliação de risco para falar, olha, aqui eu cumpro a lei, tá? E também para planejar ações preventivas, né, medidas de controle para evitar acidentes, evitar doenças, e avaliar, como eu disse, também a eficácia, se essas medidas de controle, essas ações de prevenção, elas realmente estão funcionando, tá? E aí a gente tem critério de riscos, e a gente vai... E eles são, muitas vezes, também depende dos objetivos da empresa, tá? Do contexto externo, contexto interno, né? Então, por exemplo, quando se fala em contexto externo e contexto interno, a gente lembra sempre que as empresas, elas, principalmente, bom, todas as empresas, elas têm uma produtividade, e essa produtividade, ela depende das vendas, né? Depende que nem agora, por exemplo, não sei na Scania, né, Cláudio, mas na Mercedes o pessoal está bombando de fazer caminhão. Estão fazendo um caminhão atrás do outro. Ou seja, tem um contexto externo favorável para estar vendendo para caramba. Então, esse contexto externo, ele interfere no contexto interno. Então, aí é uma hora que todo mundo pode pedir aumento, todo mundo... Aí, aumenta a hora extra, ou pega mais trabalhadores. Então, depende dessas situações, tem que entender a situação. Por exemplo, quando tem uma crise que não vende nada, e aí o ambiente interno é terrível, o pessoal tem demissão, então tem outros problemas. Então, são situações que a gente tem que estar sempre analisando também para poder fazer essa avaliação de riscos, tá? E também a gente entendendo as normas, leis, políticas. Então,
quando a gente fala das normas regulamentadoras, a gente tem que entender, né? Quais são as normas, saber quais são as normas, saber quais são as leis, enfim, entender todos esses requisitos aí. Mas, no mínimo, as empresas têm que atender à lei. Então, nós, como representantes dos trabalhadores, né, a gente precisa saber, conhecer a lei para saber, para poder que a empresa cumpra a lei, ou mesmo no nosso caso, de que nós sejamos aí trabalhadores informais ou autônomos, a gente também tem que cumprir a lei, né? Então, porque senão a gente vai ficar doente também, né? Bom, e agora a gente parte para os critérios de riscos mesmo, né? Que tipo de consequência, como elas podem ser medidas, como a gente vai avaliar essa questão da probabilidade, como a gente vai determinar o nível de risco, se ele é aceitável ou tolerável, enfim, agora a gente vai começar a trabalhar nisso, né? Então, por exemplo, a consequência, se ela pode ser mensurada, né? Se pode ter alguma unidade de medida, por exemplo, dinheiro é fácil falar, né? Perda financeira é fácil, a perda de tanto, né? Agora, em perda em termos de saúde, né? Em termos de... precisa analisar como é que a gente vai poder mensurar essa consequência. E aí a gente pode definir em termos de categoria de severidade, né? De agravo ou dano, ou seja, uma doença que mata é pior do que uma doença que apenas causa uma dermatite, enfim, a gente tem que analisar o tipo de dano, o tipo de agravo para a gente poder fazer essas categorias de consequência, de severidade. Aí a gente tem, por exemplo, uma consequência mínima, né? Que, por exemplo, a pessoa teve lá um agravo, mas não perdeu tempo de trabalho, não parou a produção, não teve necessidade de ir ao médico. E a máxima é sempre a morte ou uma incapacidade permanente, a pessoa ficar permanentemente incapacitada para o trabalho. E também o número de trabalhadores que podem estar sujeitos a essas consequências. Então, se você vai causar doença em um trabalhador é uma coisa, se você vai causar em 10 é outra, se você vai trabalhar com 100 é outra. Então, também a gente tem que analisar a quantidade de trabalhadores que estão afetadas por esse tipo de dano ou tipo de consequência. E aí vamos falar de alguns indicadores aí. Então, por exemplo, o mínimo aqui, por exemplo, o insignificante, que a gente vai enumerar como 1 aqui, ele é um incômodo, ou uma insatisfação, ou um dano leve, sem necessidade de tratamento médico, né? O pessoal fala, cortou a cutícula, né? Poderia ter cortado o dedo, mas né, cortou só a cutícula. Foi insignificante, mas muitas vezes tem o potencial de ser muito mais danoso. Aí tem um outro que o pessoal chama de menor, né? Que aí leva uma incapacidade temporária. Então, ele teve um corte no dedo, aí ele teve que ir lá no médico, teve que fazer lá uma sutura, às vezes por pontos, né? Enfim, teve um tratamento médico. Aí tem o 3 moderada, e aí a gente separa um pouco isso. É meio subjetivo isso, tá? Mas bom, esse método que eu estou falando aqui, tá? É um método utilizado, que eu até aprendi na Fundacentro, que é o modelo de AIA, tá? Existem outros modelos. Quando vocês forem discutir esses modelos nas empresas, muitas vezes eles vão trazer métodos diferentes desse, tá? Só que eu vou apresentar um aqui para a gente ter uma ideia de como são esses métodos. Porque quando você apresentar... Porque na norma, na NR1, não fala qual que é o método que você vai utilizar, né? Então, muitas vezes, a empresa pode usar um método muito mais simplório, muito mais... E aí, você conhecendo esse método, você já vai poder comparar esse método que a gente está falando aqui, método de avaliação de riscos que a gente está falando aqui, que é um método, assim, recomendado, vamos dizer, recomendado na Fundacentro, porque ele tem a origem lá no AIA, que é uma instituição internacional importante. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma bibliografia uma referência para esse método. Muitas vezes a empresa não faz isso, não. A empresa mete lá
um descritor simplório, né, e manda bala. Então, a gente tem que estar atento aí, para a gente até desconfiar desses métodos. Mas quem define o método é a empresa, né? Mas a gente tem que estar questionando, esse método aí é muito, muito simplório, né? Então, a gente tem que ficar esperto com esses métodos. Por isso que eu estou apresentando um aqui, mas repetindo, na norma não fala qual método tem que usar, tá? A norma não diz. A norma, a NR1, ela só fala, você tem que considerar a gravidade e tem que considerar a probabilidade, calcular o risco. É isso que a NR1 fala. Como você vai fazer isso é problema seu, ou seja, problema da área de segurança da empresa. E eu já peguei métodos aí de empresa que são bem, bem ridículos, para falar a verdade, tá? Mas, então, vocês têm que estar espertos com isso. Então, eu estou apresentando um método, não é o mais complicado, existem outros métodos mais complicados do que esse que eu estou falando aqui, tá? Mas eu estou dando um método para vocês terem aí uma ideia do que a gente está falando. Então, por exemplo, uma moderada. Por exemplo, incapacidade ou deficiência permanente parcial. Eles colocam esse valor menor que 30% em uma ou mais pessoas. Então, por exemplo, uma incapacidade ou deficiência permanente parcial seria lá, por exemplo, a pessoa adquirir um grau de surdez, né? Ele fala de 30% do corpo, mas ela consegue continuar trabalhando, tá? Então, ela é parcial, mas ela consegue continuar trabalhando. Agora, tem uma maior, né, que pode ser uma morte ou uma incapacidade permanente. Então, se você tem, por exemplo, uma incapacidade lá de, sei lá, um problema de coluna, por exemplo, uma lombalgia, que você não consegue fazer para pegar mais nenhum peso, aí você não vai conseguir mais, você vai ter que, muitas vezes, ser afastado do trabalho, né? Então, essa seria aí uma situação maior nessa consequência, nessa magnitude. E aí, uma catastrófica, né? Que aí seria morte aí de mais de 50 pessoas. Você fala assim, puxa, mas isso aí vai acontecer? Opa! Né? Teve vários casos aí de acidentes, né? Por exemplo, da Vale, né? A gente tem vários casos no Brasil, por exemplo, de acidentes que morreram mais de 50 pessoas. O acidente maior da história do Brasil, né? O acidente maior foi, sem dúvida, o que aconteceu lá em Brumadinho, da Vale, né? Morreram lá 170 pessoas. Não se sabe até hoje de quantos trabalhadores realmente, ainda os corpos não foram localizados, mas com certeza foi o maior acidente de trabalho da história, mais mortes no Brasil, tirando, né, e o segundo, até então, era o de uma laje que tinha caído em Belo Horizonte, né, matado lá, não me lembro agora exatamente o número de pessoas, mas se não me falha a memória, eram 69, 70 pessoas que tinham morrido, né, Agora, se você analisar, que nem a gente já vem falando aqui todos esses dias, nas mortes ocorridas por Covid, né, foi catastrófico. A gente, com certeza, teve locais aí, né, que morreram mais de 50 pessoas. Então, é triste falar isso, né? Você fala, num hospital só, será que morreram mais de 50 pessoas? Mas a gente teve vários, se você juntar, por exemplo, organizações, você vai ver que naquela organização, pode não ser no mesmo hospital, mas na mesma organização pode ter tido mais do que isso. Como o pessoal não registra, fica difícil, né? Mas o número de mortes no trabalho devido à Covid-19, a gente pode considerar catastrófico. A gente está nessa situação aí. Não é na mesma empresa, tá? Mas morreram, né, muitas pessoas devido à Covid. Então,
numa avaliação de risco, aí você tem que considerar isso, né, quando faz a avaliação, porque que nem eu tive uma aluna mesmo, falando que ela trabalhava na 99, né, ou na Uber, né, na verdade ela trabalhava na 99 lá para a empresa mesmo. Ela fez uma análise, eles não sei, não me lembro agora o número de motoristas da 99 que tinha, mas é um número absurdo de motoristas lá. Se você pegasse 0,1%, daria muito mais do que 50 pessoas. É que como as pessoas não têm vínculo de trabalho, né? Não, tanto com as pessoas da Uber, como as pessoas da 99 e dessas empresas de aplicativos, não se, esses não abrem CAT mesmo, né? Porque não tem o vínculo empregatício. Aliás, até é uma briga por isso. Mas, com certeza, se você analisar essas empresas com essa quantidade de motoristas aí, passou de 50 mortes, com certeza. Né? Então, é uma situação catastrófica também. Então, a gente tem que ter essa visão para a gente poder avaliar a gravidade, né, da consequência dos riscos. E também para a severidade. Então, a gente tem aí o leve, né? Por exemplo, efeitos reversíveis, levemente prejudiciais, então, deu uma topada, um hematoma. Aí podemos também ter uma moderada, efeitos reversíveis severos, né? São prejudiciais, mas eles... aí tem mas são reversíveis, tem os irreversíveis mesmo, né? Que são altamente prejudiciais, e severos, ameaça à vida, doença, lesão, então, e muito severo. Então, então a gente você vê que tem vários descritores que a gente pode estar utilizando aí para poder fazer esse índice de severidade. E a questão da probabilidade. Né? Aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer em termos de taxa ou termos de categorias ou faixas por julgamento profissional. Eu ainda vou falar com vocês sobre essa questão da percepção do risco, a diferença do profissional com as outras pessoas. Mas, por exemplo, o profissional ele compara uma situação, ele faz um benchmark como uma referência. Tá? Vou explicar já o que é isso. Ele pode também fazer uma comparação com esses valores de referência. Também vou falar sobre isso, que são os valores de limites de exposição ocupacional. A gente vai falar já sobre isso. E também podem falar com a capacidade do trabalhador em termos de aspectos biomecânicos, aspectos físicos da ergonomia. Já falei isso na outra aula. Por exemplo, existe um cálculo para levantamento de peso. Quando a gente for falar de ergonomia, eu vou falar desse cálculo. Esse cálculo ele é o cálculo conhecido como NIOSH, né? Ele leva em consideração o peso, né, da carga, a pega, como você pega a carga, então, se você tem uma pega adequada a um valor, a altura que você levanta a carga, se você gira o tronco, quantas vezes você faz isso por dia. Então, tem uma forma de mensurar, de calcular, né, isso daí. E também pode ser feito pelos próprios trabalhadores, né? Por exemplo, os fatores psicossociais. Né? Como é que você vai fazer esse... Existem até uns questionários, né? O CEA deve saber disso daí, alguns questionários, mas quem sabe realmente, né, analisar a situação dele em termos de estresse é o próprio trabalhador. Né? E aí, por exemplo, essa tabelinha. Então, vamos supor, você tem que, a gente falou, do índice 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente pode usar um descritor. Ele pode ser raro ou muito raro, improvável de acontecer, pouco provável de acontecer, provável de acontecer ou quase certo de acontecer. Então, isso é uma forma de você fazer uma avaliação qualitativa, um descritor qualitativo, tá? Para calcular qual é o índice, tá?
Então, por exemplo, né, você, voltando para o motorista de empilhadeira, vamos supor que você pega um motorista de empilhadeira que ele não tem treinamento, não tem prática, não tem carteira, não tem curso, não tem nada. Então, o índice de graduação de probabilidade é 5, porque é certo ou quase certo que vai acontecer um acidente, né? Então, é assim que mais ou menos a gente usa esse descritor aqui qualitativo. Agora, a gente também tem exposições quantitativas, que são os limites de exposição ocupacionais. Vou falar já já o que são esses limites, tá? Então, a gente tem limite para ruído, a gente tem limite para calor, a gente tem limite para frio, limite para produto químico, dependendo do produto químico. Então, a gente tem vários limites. E aí, se você, por exemplo, trabalhar com 1/10 desse limite, o valor, por exemplo, do descritor é 1. Então, entre 0,1 e 0,5 desse limite é 2. Se for, por exemplo, maior do que 5 vezes esse limite de exposição, aí é certo ou quase certo que a pessoa vai ficar doente. Então, isso aqui seria uma avaliação quantitativa, né? Você vai medir o limite, a exposição, e comparar com o limite de exposição. A gente vai falar mais sobre isso daí também. E você também pode calcular a probabilidade de acordo com os controles existentes, né? Lembra que na planilha a gente vai colocar os controles, né? Lembra do leão aqui. Se a gente tem as melhores práticas de controle, por exemplo, se tem lá uma jaula automática e tal, o leão preso, tudo automático para alimentar ele, a melhor prática, então o índice vai ser 1. Se você tem umas medidas de controle adequadas, que são mantidas daquele jeito, bonitinho, pode ser 2. E aí, medidas de controle adequadas, com alguma deficiência, 3. São controles deficientes, 4. E quando você não tem nenhum controle, né, nenhum controle extremamente precário, é o 5. Então, a gente pode ter essa análise da probabilidade nesses 3 critérios que a gente fala, né? O critério tanto quantitativo, quanto esse descritor, ou esse pelo controle. Aí a gente pode trabalhar para poder obter esse índice que nos interessa, né? Esse índice que nós vamos entrar com a graduação da probabilidade para a gente poder calcular o risco, tá? Pessoal, estou indo para 8h30 já. Eu queria deixar um tempo legal para a gente fazer as perguntas, tá? Eu acho que eu vou falar ainda um pouco desse perfil de exposição. O que é esse LEO? O que é esse limite de exposição ocupacional? Tá? Que a gente vai estar falando quando a gente entrar nos agentes, tá? Mas só para entender que eles têm por exemplo, na NR15, nós temos vários limites de exposição ocupacional para poder calcular se o ambiente é insalubre, por exemplo. E tem outros valores de acordo com outras instituições, né? A mais conhecida é a CGIH, o pessoal chama de ABHO, Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Tem uns livrinhos, eu até vou mostrar isso para vocês depois, tá? Então, esses limites de exposição, tá? Eles são baseados em informação científica, tá? Então, eles analisam lá, só que, por exemplo, da NR15, ele não é atualizado, sei lá, um monte de anos aí. O da BHO, o da CGIH, ele é atualizado todo ano, né? Todo ano tem a atualização. Quando surge um produto químico novo, ou quando um produto químico já não é novo, mas o pessoal descobre que ele é mais perigoso do que ele era. Então, o certo é ter essas atualizações constantes. Então, a gente tem que estar atento, não só no que está escrito na NR15, que a NR15 está muito desatualizada, do que esses outros lugares aí. Eles fazem muitos experimentos com animais. Então, tem lá,
por exemplo, DL50, informações de toxicologia, baseado nos animais, em testes com animais. Fazem também experimento com humano, não é no caso da cloroquina, não, que o pessoal aplicou aí na Prevent Senior, sem autorização nem da família, nem não, isso aí é com autorização, viu? Depois de fazer nos animais, isso aí é científico, não é gambiarra, que nem é feito nesse governo, não. E estudos epidemiológicos, né? Por exemplo, quando a gente fala em estudo epidemiológico, a gente sempre fala de, por exemplo, é fácil você identificar, por exemplo, o que é um estudo epidemiológico, né? Então, você faz ver câncer no pulmão, por exemplo, você descobre que a maioria das pessoas que morreram com câncer no pulmão eram fumantes. Então, você tem uma relação epidemiológica. As pessoas, né, que fumam têm uma probabilidade maior de contrair o câncer de pulmão, né, e assim sucessivamente. Tá? Então, são estudos epidemiológicos. E depois o pessoal pega esses experimentos, esses estudos, e convertem nesses limites que a gente vai estar trabalhando aí para poder calcular a probabilidade da pessoa ficar doente. Trocando em miúdos, é isso. Tá? E aí tem, na verdade, né, de acordo com a Comunidade Europeia, esses limites eles deveriam ter, por exemplo, a identificação da substância ou do agente, né? Entender as propriedades químicas e físicas, a ocorrência de doenças, os dados de produção e utilização, as informações quantitativas sobre exposição, né? E por onde ele penetra, se é pela pele, se é pelo nariz, enfim. Como é que são as técnicas para medir esses limites, entender a toxicologia, entender, ou seja, aquilo, o quão tóxico é o produto, ou são os produtos, entender se tem coisas que a gente não sabe ainda, né? A questão do grupo de risco extra, já falei disso daí, né? Vamos falar mais. Os limites atuais de exposição, por exemplo, você pega uma limite de exposição numa mistura, por exemplo, né? Que não tem ainda aquele tipo de mistura, um novo produto químico. Então, você tem uma outra mistura, então, de repente, você pode fazer uma comparação e depois fazer uma avaliação e recomendação para ver que limite você pode estar utilizando, mais embasados em conhecimentos científicos, e sempre ter uma bibliografia, ou seja, referência, de onde você tirou essas informações. Quando a gente fala em quando a gente fala em método científico, a gente tem que ter referência científica. Onde você pegou isso aí? Né? Não é no WhatsApp do tiozão do churrasco, não. Tá? Tem que ter referência bibliográfica. E outra coisa também, entender que esses limites de ocupação também, ele é um guia. Tá? E não significa que esses limites, você abaixo desse limite, acima desse limite, abaixo desse limite você vai ter saúde, e acima desse limite você vai ter doença, né? Porque isso pode variar, né? E outra coisa importante, substâncias cancerígenas não têm limite seguro. Então, se você pegar lá uma substância cancerígena e falar tal limite, você falar isso daí é grupo, quer dizer, você tem um limite, mas ele não é totalmente seguro. Não vem falar para mim que o amianto, por exemplo, né, tem um limite que, se você ficar exposto, você não vai contrair lá o câncer do amianto. Né? Então, e muitos têm riscos socialmente aceitos. Por exemplo, o benzeno. Né? O benzeno ele tem sido reduzido na gasolina já há anos, né? Mas enquanto não conseguir, ainda tem uma boa porcentagem, ele ainda é cancerígeno, já foi muito mais cancerígeno, mas hoje ainda é cancerígeno, mas como não tem nada para substituir o benzeno, então esse risco é socialmente aceito. É que nem o chumbo da bateria também, né? O pessoal continua fabricando chumbo, continua tendo os danos do chumbo, mas como não tem um outro material para substituir o chumbo, o pessoal aceita o risco, né? E esses valores de referência são valores de referência tecnológicos, mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né?
Por exemplo, eles não levam em consideração as diferenças de suscetibilidade entre indivíduos. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis que outras. Então, tem pessoa que aguenta... O pessoal chama de ouvido de bigode, aguenta, né, ruído. Tem outra que um ruído mínimo fica surda. Isso com outras coisas, com produtos acontece a mesma coisa. Então, as pessoas são diferentes, têm suscetibilidade diferente, então, esses limites não levam em consideração isso, né? Gênero, por exemplo, a mulher e o homem, né, os limites eles não separam por gênero, né? E a gente sabe que tem diferenças, então eles não levam em consideração o gênero. Não tem limites para mulher, limites para homem, não tem. As pessoas geneticamente são diferentes também, e as pessoas geneticamente, então, o negro, o branco, o índio, o japonês, o oriental, eles têm diferenças genéticas e um é mais forte que o outro. Esses limites também não levam em consideração isso. Por exemplo, no estado de saúde dos trabalhadores, a pessoa está um pouco doente ou tem alguma sequela de doenças anteriores, né? Então, que podem ser agravadas, né? Os limites também não levam em consideração isso. As condições de vida e higiene pessoal da pessoa também, né? Então, se o cara trabalha lá no ruído o dia inteiro e vai para a balada lá todo dia, ou naqueles carros de som lá que tem. Então, o limite não vai levar em consideração isso, vai levar em consideração só no trabalho, não o que ele faz. Também ele não leva em consideração a mais de um agente, então, se o cara trabalha num produto químico, no ruído, são dois limites diferentes, eles não levam em consideração isso. Também não levam em consideração o calor, altitude, umidade, a gente sabe que isso tem diferença, mas os limites não levam em consideração. E também a carga de trabalho, o esforço físico dos trabalhadores também, os limites não levam. Então, quando a gente fala em limites de exposição ocupacional, a gente tem várias coisas aí que não estão nas tabelinhas que a gente vai estar falando, tá? E aí a gente vai falando de doses, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de dose, significa que a dose é 1, você está no limite. Se é menos que 1, você está abaixo do limite. Se é mais do que 1, você está acima do limite. Então, a dose seria 1. Isso aí a gente vai falar melhor quando falar por agente, tá? E o risco zero sempre, né? Quando você elimina a fonte, elimina a exposição, aí você tem o risco zero, tá? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, viu? Porque que agora a gente teria que entrar no cálculo mesmo do nível de risco e entrar nas tabelas, na matriz de risco. Mas eu acho que não temos tempo, porque se você olhar o material aqui, olha, a gente vai estar falando de matriz de risco. Está vendo esses slides de baixo aqui? Então, a gente vai estar falando aqui, ó, por exemplo, de consequências, lembra dos descritores? Deixa eu colocar só esse slide aqui. Então, a gente tem a consequência, né, que são os danos à saúde, de um lado, vai de 1 até 5, e embaixo aqui é a probabilidade, que vai de 1 até 5. Aí, se você lembra que aquele descritor 5 é o mais grave, então, se você cruzar o 5 com o 5, ele vai dar o risco muito alto. Então, 5 com 5 aqui seria o risco grave e iminente. Mas isso eu não vou falar hoje, não, tá? Eu vou, quando na próxima aula, então serve como mais ou menos um spoiler aí da próxima aula, para a gente começar, a partir dessa matriz de risco na próxima aula, para a gente entender o que é matriz de risco, e aí, a partir daí, começar a preencher a planilha. Beleza? Deixa eu fechar aqui, para a gente começar a tirar um pouco das dúvidas, né? Já ultrapassei do tempo de vocês, já 20h42. Pessoal, bom, acabamos só nós ficando aqui, né? A Ricardinha entrou, então, beleza. O Rigbal saiu, não vi ele saindo, mas beleza. A gente
quem não assistiu, né, vamos depois pedir para o pessoal assistir, porque tem muita informação, né? Quando a gente fala de riscos, a coisa é assim, meio complicada mesmo, né? Mas se a gente não fala do que é risco, se a gente não fala do que é avaliação de risco, parte direto para classificar ou mensurar o risco, não dá para entender. Por isso que eu estou tentando, assim, indo fase por fase, para não bagunçar muito, né? Mas eu sei que o assunto é complexo, né? Mas o que alguém teria alguma dúvida para a gente poder estar conversando aqui? Porque agora, para a próxima aula, a gente vai entrar realmente na matriz, né? E aí, depois na planilha. Mas agora é vocês que perguntem aí, por favor, eu falei demais. Na parte que você falou sobre insalubridade, essa insalubre ainda está valendo ou não? Porque tudo é um risco, né, para a saúde. Por exemplo, na minha área ou em outra área que tem os riscos de insalubridade, é um risco. Mas isso está valendo ou não está valendo? Assim, em termos de direitos, como o INSS, direito a gente tem, né, de exigir da empresa ou do serviço que está fazendo para ter a segurança, né, e os cuidados necessários. Mas de direitos assim, está valendo? Ou isso já foi eliminado pelo governo? Ainda não foi eliminado, não, Maria Aparecida. Ainda está valendo, sim, tá? A gente vai falar da NR15, a norma regulamentadora que trata de insalubridade é a NR15. E na NR15, eu falei aqui, né? Ela tem lá os valores de limite de exposição, que eu falei aqui. Isso. Agora, para ter a insalubridade, ela tem que ultrapassar esses limites. Os limites, primeiro entender que a NR15 ela já está com esses valores desatualizados. Então, muitas vezes, para a gente saber se esse negócio. Muitas vezes a pessoa pode estar dentro do limite, né, não ser insalubre, mas causar doença, porque se você comparar com outro indicador, você vai ver que no outro lá causa doença, na NR15 não, aí dá briga. Pô, isso daqui não é insalubre, mas deixa doente. Então a gente tem que. Agora, o direito mesmo é a NR15. A luta nossa. Agora, a própria NR15 fala que quando você não tem os valores de referência, esses limites de exposição ocupacional, aí você pode pegar da CGH. Então, quando eu for falar da NR15, eu vou falar sobre isso. Só que, por exemplo, não adiantava eu entrar direto na NR15 sem antes falar para você o que é limite de exposição ocupacional, entendeu? Por isso que a gente tem que ir por partes para poder. Então, aí você vai falar assim: mas então eu trabalho lá no meu trabalho com um tal produto. Eu quero saber que limite é esse produto. Aí a gente pega esse produto, vamos na NR15, vamos identificar esse produto na NR15 e ver se lá tem limites, tá? Limite de exposição ocupacional, para saber, né, se você, por exemplo, isso aí ultrapassa. Na verdade, a empresa, quando ela tem essas exposições, ela deveria medir. Como muitas vezes as empresas não medem, a gente tem outras alternativas que a gente pode fazer para saber se vai causar doença ou não. Agora, o que paga a insalubridade é a medição, né? Agora, se ela não pagar a insalubridade, ela tem que mostrar que está abaixo do limite. Ela tem que provar que isso daí não... O Emerson chegou agora. Oi, Emerson, acho que você está um pouco atrasado, então não, Emerson? Mas depois você assiste, depois você vê a gravação, tá, Everson? Porque hoje a gente está falando aqui sobre. Boa noite. Hoje a gente está falando aqui sobre avaliação de riscos. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre a matriz de risco, que tem tudo a ver com o NR1, tá? Não dá para você
fazer uma análise da NR1 se a gente não entender o que é risco, se a gente não entender o que é avaliação de risco, se a gente não entender o que é matriz de risco, tá? A gente está trabalhando nessas 3 aulas aqui sobre isso daí, para quando a gente falar na NR1, todo mundo, aí vocês vão entender, porque se eu falar da NR1, da NR15, de qualquer NR, que a gente se a gente não falar dessas aulas que a gente está falando aqui, ninguém vai entender nada. Então, às vezes pode ser um assunto assim muito complexo, né? E né? Por isso que eu recomendo para vocês, né, todos vocês, tá, ter um local para aplicar isso daqui. Escolher um local, ou uma atividade, uma tarefa, um local para vocês poderem estar praticando. Porque só ouvindo, só vendo, você não vai conseguir identificar as dúvidas, né? Que a Maria falou assim, está valendo, né? Então, a gente, primeiro vamos colocar lá, né, na planilha, e depois vamos colocar as medidas de controle, vamos ver, porque, por exemplo, o objetivo nosso aqui, viu, Maria? Lógico, a insalubridade é importante, né? O cara vai receber mais, mas o objetivo maior nosso mesmo é que a pessoa não fique doente, né? Que não fique doente. Então, isso mesmo. a gente vai trabalhar para estabelecer as medidas de controle para que esses riscos da pessoa ficar doente ou os riscos da pessoa ficar sobre o acidente sejam o mínimo possível, entendeu? E por isso que é importante a questão da classificação do risco. Porque você vai focar no que realmente mata primeiro, depois no que aleja, tem essa priorização, né? E, agora, o pessoal sempre pensa que vai na insalubridade porque vai receber mais, né? Isso eu acho até um problema, porque muitas vezes você tem um ambiente insalubre, você resolve o problema, aplica as medidas de controle, deixa o ambiente insalubre e o trabalhador vai reclamar, fala, pô, você me tirou a grana, eu prefiro um ambiente com risco, mas que eu ganho mais, do que você me trazer uma situação que não tem risco e vai me tirar esse dinheiro. Então, é um problema isso, inclusive, tá? Porque o trabalhador pensa que é contra ele, né? Por isso que eu acho, inclusive, que não deveria tirar a insalubridade. Porque é tão pouco, se você analisar, é uma porcentagem do salário mínimo. Se você pensar, por exemplo, o máximo é 40%, né? 40% de mil, tá bom, 40% de mil são R$400, tá? Então, eu acho que o empregador deveria aplicar a medida de controle, mas para quem recebe insalubridade, não mexer nisso. Não mexer nisso, porque senão vai trazer outro tipo de problema, sabe? Agora, o empregador, via de regra, ele quando resolve o problema, que a área deixa de ser insalubre, ele tira essa insalubridade. Aí o trabalhador fica bravo com a gente, fala, pô, você tirou meu dinheiro, né? Não é que eu tirei o teu dinheiro, eu tirei o risco de você, entendeu? E isso a gente tem que trabalhar as pessoas também. Mas, infelizmente, a pessoa prefere, às vezes, ficar doente e ganhar mais do que ganhar menos num ambiente seguro, né? Então, são problemas que a gente enfrenta mesmo no dia a dia, isso, viu? Infelizmente. Mas vale sim. Mais alguma pergunta? A Nilceia levantou a mão aqui. Eu achei muito interessante o que você falou, Gilmar, quando você falou da questão, porque existe, perdão se eu não usar a palavra certa, né, porque eu não sou da área, porque existe os graus de risco, né, mas esses graus não levam em consideração as diferenças que existem entre as pessoas. E uma vez eu conheci uma pessoa que ela praticamente eu achei a história assim, triste, mas fantástica. Ela praticamente se tornou quase que uma deficiente física por causa do ar-condicionado. Ela foi trabalhar numa empresa legal, tinha ar-condicionado, e ela reclamou aqui, ela começou a se sentir mal, tudo. O ar-condicionado, porque as pessoas não respeitavam aquela regra que tem lá, né?
chegou a um ponto que atacou o nervo dela, então, assim, ela não conseguiu mais trabalhar, foi aposentada que fala, né? Porque ela não conseguia ficar em pé muito tempo, nem sentada muito tempo. Ela realmente adquiriu uma lesão. Então, eu achei muito importante isso que você colocou, e o quanto a gente tem que ficar alerta, né? Esses limites não levam a essas diferenças aí das pessoas, né? Tem pessoas mais sensíveis que outras. Esse negócio de ar-condicionado, isso é um problema nas empresas, tá? É um problema grande, porque primeiro tem a questão dos filtros, da limpeza dos filtros, né? Porque são poucas empresas que fazem uma limpeza adequada dos filtros de ar-condicionado, né? Então, começa por aí. Muitas vezes a pessoa, como não faz uma limpeza, ela distribui, na verdade, os micro-organismos para as outras que não estão doentes. Então, tem que tomar cuidado. E outros são aqueles difusores em cima. Muitas vezes o pessoal não consegue fazer uma distribuição, né? Coloca. Aí você tem analisa o ambiente todo para ter um grau de conforto mais ou menos 23 graus, só que a pessoa que fica embaixo do negócio recebe diretamente. Então, o ambiente está 23, só que aquela pessoa que recebe diretamente o jato está com uma temperatura menor, aí acaba adquirindo resfriado, enfim. Então, ar-condicionado eu já ouvi falar de vários casos, de vários problemas, não só de doenças, como também desse tipo de estresse aí, mas esse caso específico dessa lesão dela que você falou aí, eu teria que pesquisar mais, eu não sei que tipo de doença poderia causar. Eu sei de doenças respiratórias, sei de outros problemas, né? Mas de causar um tipo de lesão que ela não consegue ficar em pé ou sentado, eu não sei. Aí a gente teria que estudar melhor esse caso, porque é um caso que eu desconheço. Aí, que tipo de lesão é essa que forçou que ela pegasse uma aposentadoria especial, né? Que é quando a pessoa... O que eu entendi, assim, da história dessa, que eu acho que casa com o que você falou, assim, ela tinha uma predisposição. E ao longo, né, começou a ficar doente, e ao longo do processo do adoecimento, as providências não foram tomadas, e aí foi se agravando. Que eu achei que é isso interessante, né? Porque às vezes você pode ter um grupo de 100 pessoas que 99 não vai estar sentindo um determinado risco, mas que para uma pode ser fatal. Então, eu acho que a importância realmente de uma visão ampla, de compreender essa dinâmica das diferenças, né? Das suscetibilidades, né? Que a gente chama de suscetibilidade. As pessoas têm suscetibilidades diferentes. Pessoa que aguenta mais. Então, os limites não levam em consideração isso, né? Nada de gênero, raça, enfim, né? Então, esses limites aí tem tudo na segurança. Quando você vai falar com os empregadores que dominam o pessoal da área de segurança, né? Eles não falam isso para você. Falam, o limite aqui de ruído é esse e acabou, né? Ou o limite para produto químico é esse e acabou. Eles não abrem o jogo, né? Para primeiro, e a gente vai falar sobre isso, das falhas das medições, nessas situações que os limites não levam em consideração, dessas diferenças entre as pessoas, enfim. Aqui a gente... não só aqui, né? Nas aulas a gente fala isso, mas dificilmente o empregador vai falar isso para vocês. Né? No caso de uma empresa, por exemplo, os trabalhadores da CIPA. Tá? Você acha que no curso de CIPA o pessoal vai explicar isso? Né? Difícil. Os caras não falam mesmo. Né? Aqui é diferente porque a gente é totalmente transparente. Né? Então, mas tem viés. Né? Quando o empregador uma coisa que eu percebi muito nas empresas aí, quando é um produto químico, por exemplo, cancerígeno. Os caras escondem, não fala, mas não fala mesmo. Escondem, só se o trabalhador for muito esperto, ágil, né? Ele vai lá, ele procura a ficha do produto químico, ele lê a ficha do produto químico, ele identifica o produto cancerígeno lá. Tem que ser meio curioso, né? Mas
Eu não me lembro de uma empresa que chegou e falou assim, ó, aqui é cancerígeno, né? Aqui é cancerígeno. Os caras morrem de medo que o cara vai processar a empresa quando sair e tal. E que deveria mesmo, que se é cancerígeno e o pessoal não toma cuidado, né? Como eu disse, produto cancerígeno não tem limite confiável, né? Pode até ter limite, mas não é confiável. Que nem um benzeno, tem limite, mas o amianto, tem produto cancerígeno, não existe limite confiável, ponto, tá? Então, você fala assim, aqui dentro esse produto é cancerígeno, mas tem tal limite. Esquece. Ele é cancerígeno e o cara deveria substituir esse produto, deveria ter uma forma de controle legal. Aí o que o pessoal quer? O pessoal quer receber insalubridade, não quer eliminar o produto, né? Então, o thinner, né? Qual empresa que não usa thinner? Né? A maioria das empresas usam thinner. E o thinner é altamente, além de inflamável, ele é terrível, né? E ainda o pessoal faz aproveitamento, o thinner por si só já é um problema. Aí os caras usam com tinta, depois filtra aquilo, reaproveita o thinner velho para fazer limpeza, enfim, sabe-se deu nem, né, que produto se transformou ele depois, né? Mas, bom, estamos chegando no final, tá? Mas mais alguma dúvida, gente? Bom, se não falar hoje, a gente pode falar na próxima aula também, né? Mas é importante, eu vou falar no grupo lá, né, para o pessoal assistir, porque porque é uma sequência, né? Então, a gente falou de pegar aula, falamos dos fatores de risco, a gente falamos hoje da avaliação de risco, agora a gente vai partir para as matrizes de risco. Isso aí é uma sequência que as pessoas têm que saber para poder depois preencher a planilha e entender a NR1, né? Tá claro isso aí, gente? Acho que está. Oi? Acho que está. Será que a gente vai conseguir terminar no horário hoje, professor? 9 horas, olha só, em ponto. Vamos. E, Emerson, tudo bem com você, Emerson? Você chegou aí, tranquilo? Né? Mas beleza, então. Então vamos terminar no horário, né? Vamos terminar agora? Né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, tá? Vamos descansar, né? Porque vocês veem que o assunto é bem, assim, envolve muitos detalhes, né? Então, acaba... Mas eu acho que 1 hora, 2 horas, né, é o suficiente. Eu acho que vamos descansar. Então, pessoal, até a semana que vem, então, né? Tudo de bom para vocês. Obrigada. E aí, qualquer dúvida, estaremos aqui, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite também. Boa noite a todos.